podcast, o poeta e jornalista Fabrício Carpinijar levantou uma questão bem sensível. Não há palavra na língua portuguesa para quem perde um filho. Quem perde um companheiro se torna viúvo. Quem perde os pais se torna órfão. Mas para quem perde um filho, não há nome que defina. Talvez pela dor imensurável da situação, considerada a maior dor do mundo. E quando a perda é de um bebê na barriga da mãe ou nos primeiros dias de vida, tudo isso se torna ainda mais difícil. O luto materno é um assunto muito delicado, mas precisa ser falado. Por isso, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jennifer Loren para a gente conversar sobre esse assunto delicado, mas que realmente a gente precisa verbalizar, né, Jennifer? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Te agradeço demais pelo convite, né, e pela oportunidade de conversar sobre algo tão sensível, mas muito necessário. Né? A gente precisa realmente trazer uma palavra aí de conforto para essas mães, de trazer esse olhar de acolhimento para elas e de trazer também estratégias para as pessoas que estão ao redor, para que elas consigam acolhê-las, né, de uma forma efetiva. Sim, né? sim. Quando eu chamei, né, Jennifer, você para vir participar do Bem-vindo, a justificativa foi justamente essa, né? Sim, abraçar essas mães, para que elas se sintam realmente abraçadas e que elas vejam que elas não estão sozinhas e que a gente está olhando essa questão, né? A gente está falando sobre. É uma dor, Jennifer, que eu não consigo imaginar. Hoje, tendo meu filho, eu não consigo mensurar e só de pensar na possibilidade já me dá um nó na garganta. E eu falei com você, né? É um programa que, assim, eu vou me concentrar muito porque é um tema muito sensível e que facilmente nos levaria às lágrimas. Sim. É possível, Jennifer, passar por esse momento, por esse período, por essa situação de uma maneira mais leve? Vanessa, a gente está falando de algo que é muito subjetivo, né? A perda de um filho, ela vai significar algo diferente para cada uma. A gente não consegue mensurar esse sofrimento, a gente não consegue entender como que cada mãe lida com isso. Mas a importância da gente falar sobre é justamente para mostrar para essas mães que elas não estão sós e que existe um cuidado, que existe um carinho para tornar um pouco mais leve, né? Eu não sei se talvez a gente consiga, né, de fato, alcançá-las da forma como a gente gostaria, mas entendendo que o acolhimento, o próprio cuidado com esse emocional, né, assim, de ter um profissional também ali por trás disso, pode, né, aliviar ali um pouco esse sofrimento e essa dor que é tão grande. E aí eu te pergunto, Jennifer, como a família, né, o companheiro, a família, os amigos podem entender que aquele luto materno deixou de ser o luto vivenciado por todos nós quando perdemos alguém querido e passou a ser algo patológico? Olha, esse limite do patológico é algo que a gente precisa estar muito atento para conseguir identificar. Até para nós profissionais que estamos ali fazendo essa avaliação constante, é algo delicado, porque a gente tem, né, uma necessidade muito grande de mensurar o tempo. Então, muitas pessoas perguntam para mim assim, nossa, fulano perdeu o filho tem 3 meses, mas ela ainda está no quarto sem querer falar com ninguém. Isso é normal? O fulano perdeu o filho tem 1 ano e ela ainda não consegue entrar dentro do quarto para desfazer as coisinhas do bebê. Isso é normal? E o que é o normal? Né? Existe um parâmetro para que a gente consiga medir isso? Não existe. Então, o patológico é justamente a gente observar o quanto esse luto tem influenciado na vida dessa pessoa e o quanto isso tem roubado o sentido dela de viver, né? Porque a dor vai existir, o sofrimento vai existir, mas o curso natural do luto é um processo de elaboração, onde eu vou entendendo um pouco mais sobre essa perda, eu vou elaborando um pouco mais e a partir disso, isso vai se diluindo e se tornando um pouco mais dolorido, porque doer vai doer para sempre. A gente não tem essa pretensão de achar que a mãe vai esquecer desse filho, vai chegar um momento que não vai doer mais, muito pelo contrário, mas de conseguir conviver com essa dor. E no patológico você não consegue. E aí que tá, né? Aí que eu acho que entra um papel fundamental que é o da rede de apoio para essa mãe enlutada, né, Jennifer? O apoio que as pessoas que estão próximas a essa mãe que acabou de perder um filho vai dar.
E não invisibilizar a dor dessa mãe, né? De vai passar, você é nova, as falas desnecessárias, né? Eu acho que é tão importante a gente ressaltar a importância de evitar esse tipo de fala, né, Jennifer? Tem uma fala, tem todas essas, né? Você é nova, você ainda vai ter outro filho, como se um fosse substituir o outro. Sim. Isso não existe, gente. Né? Mas a fala do pelo menos. Nossa. Por exemplo, eu atuava, né, num hospital aqui de Belo Horizonte que nós tínhamos especialistas em cirurgia cardíaca de bebês recém-nascidos. Então esse bebê já nascia, já era preparado, já ficava ali internado para uma cirurgia cardíaca muito pequenininho, com dias de vida. E geralmente o problema cardíaco em bebês ele está associado a alguma síndrome. Então eram gestações de alto risco, gestações onde essa mãe sabia que esse bebê já ia nascer com problema cardíaco, já ia nascer com alguma síndrome. E aí quando essa mãe perdia, ou até mesmo quando esse bebê nascia e vivia um dia, ou às vezes horas, a equipe ou a própria família falava, mas pelo menos ele não viveu muito para você se apegar. Nossa. Mas pelo menos, né, aconteceu agora e aí você consegue ter outro filho enquanto você é jovem. Não existe pelo menos. A gente está falando de uma perda, a gente está falando de um pedaço de nós. Nós que somos mães entendemos isso muito bem. Porque é um pedaço de nós, você gerou ali, né? E que por mais que eu entenda que um filho é uma construção de amor, que o filho não nasce com a gente amando ele, né? É um vínculo que vai sendo construído desde a gestação até ele nascer, mas esse processo já está em andamento. Então, não invalide essa dor. Se essa mãe perdeu um bebê com, sei lá, 6 semanas, 8, porque né, é considerado um luto perinatal a partir de 22 semanas. Mas se essa mãe perdeu um bebê com 4, com 6, com 10, se ela perdeu com 9 meses, ou se esse bebê nasceu e viveu alguns dias, isso indifere. Porque esse vínculo ele está em processo de construção e está em processo de idealização. Então, isso né, afeta essa mãe. E tem toda a questão também, né, Jennifer, da expectativa que foi criada, né? Exatamente. Você coloca uma expectativa muito grande ali em cima da gestação, em cima dos primeiros dias, em cima, né? Você quer estudar, você quer entender, você quer receber esse bebê da melhor maneira possível. Você planeja a sua vida, né? Você baseada planeja, nisso. Exatamente. E aí vem essa frustração de eu não sair do hospital, eu não consigo imaginar, Jennifer, a dor de uma mãe ao sair de um hospital sem o filho no braço. Não consigo imaginar, mensurar a dor que ela sentiria, que ela sente ao sair não levando o seu filho. E é preciso a gente olhar para essas mães com carinho, com atenção e deixá-las falar também, né, Jennifer? Esse espaço de acolhimento, Vanessa, a gente fica emocionada, né? Porque realmente é algo muito doloroso e que nós não estamos acostumados a lidar com a dor. Então, a morte é um tabu para nós, em qualquer momento. E muitas pessoas se afastam daquela pessoa que perdeu alguém por não saber o que dizer. Então, muitas pessoas falam comigo assim, fulano perdeu o filho, mas eu optei por não fazer contato com ela. Eu optei por não falar nada porque eu não saberia o que dizer. Mas, às vezes, ela não quer ouvir nada. Não há o que eu possa dizer, Vanessa, que vai acalentar esse coração, que vai consolar esse coração que perdeu o maior amor que ela já gerou até o momento. Então, é por isso que esse acolhimento faz a diferença, de ser esse lugar de escuta, sabe? De mostrar, olha, a sua dor importa, eu não consigo entender, eu não sei o que você está sentindo, mas me conte sobre ela. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu posso te ouvir. E dar conta de ouvir essa dor, porque imagina, né, hoje, alguém chegar para você e desabafar sobre isso. É doloroso, é difícil, mas que é importante para nós nos fortalecermos e exercitarmos essa escuta de acolhimento sem julgar. Porque às vezes a gente olha a partir da nossa visão de mundo. Se eu estivesse vivendo uma situação assim, o que eu faria? E às vezes o que você faria não importa, porque ela tem uma outra visão, o contexto é diferente. Às vezes, né, uma própria mãe que perdeu, falando com uma outra mãe já vai ser diferente, porque cada uma vai sentir isso de uma forma. Então, esse acolhimento é esse lugar
de não julgar, de acolher, de mostrar que eu quero te ouvir, independente do que você tem para falar. E que essa mãe possa se sentir abraçada, né, Jennifer? Nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil, que não vai passar porque é uma dor que vai permanecer ao longo de toda uma vida, mas que pode ser administrada, né, Jennifer? Exatamente. É essa a questão. É essa a questão. E isso é muito difícil para quem está de fora. Uhum. Porque a gente quer despistar essa pessoa, a gente quer distrair essa pessoa dessa dor. Então, quando você está ali, essa pessoa às vezes quer falar da dor, você, né, assim, não, mas vamos falar de coisa boa, não, vamos sair, vamos passear, vamos viajar, como se essas questões fossem amenizar isso, né? E é claro que a gente sabe que é na melhor das intenções. O próprio discurso religioso, né, é algo muito utilizado nesse momento para confortar. Mas que a gente possa se colocar num lugar de estar ali apenas para amparar, né? E não querendo ter uma palavra sempre. Que a gente possa realmente ser esse ombro amigo, esse ombro, esse ouvido, essa escuta, e que a gente consiga mesmo acalentar o coração da mãe que está passando por esse momento, né, Jennifer? É um momento difícil, mas como a gente falou no início, precisa ser falado e elas precisam saber que não estão sozinhas. Queria te agradecer muito a presença, por falar de um assunto tão delicado, tão difícil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, a passagem pelo luto materno é um momento extremamente difícil. A minha solidariedade, a nossa solidariedade a você que está passando por esse momento, por essa situação. Mas lembre-se, você não está sozinha, você não precisa passar por esse momento sozinha. Busque apoio nas pessoas ao seu redor e, se necessário, procure a ajuda de um profissional. Até o nosso próximo encontro.